O que é a ficha social, gente? A ficha social, ela é direcionada para o nosso beneficiário. Então, assim, muitas pessoas perguntam, eu preciso ter alguma ficha, algum documento para o meu beneficiário? Gente, ficha social. Não é um cadastro básico, nome, telefone, e-mail. Não. É uma ficha social. É um instrumento realmente que vai ser feito pelo assistente social. Mas o meu projeto não tem assistente social, Débora. Aí, mais uma vez, é complicado. Quando a gente fala de um projeto social, ele tem que ter um assistente social. Porque a gente está falando aqui da assistência, a gente está falando aqui do desenvolvimento, a gente está falando da transformação, a gente está falando de um projeto social. Como eu digo, a minha visão é direcionada para o social. A gente não está fazendo um trabalho assistencialista, a gente está fazendo um trabalho de transformação e essas pessoas têm que conhecer os seus direitos e os seus deveres. Então, a gente tem que ter ali uma ficha onde mostre isso para essas pessoas e onde a gente vai entender mais sobre essas pessoas que estão dentro do nosso projeto. Então, a ficha social, ela é uma ficha feita até mesmo pelo assistente social. Então, assim, Débora, eu não tenho uma assistente social, então eu não vou fazer uma ficha social. Gente, vocês podem ter uma ficha social encontrada pela internet. Aí vocês vão ver, olhar, ver os dados da ficha, fazer uma ficha, pegando um pedacinho de cada ficha que vocês encontrarem, vocês fazem uma ficha social para vocês. Mas o importante é realmente que seja feito por um assistente social, entendeu? Que a assistente social faça a entrevista com esse beneficiário, ou às vezes nem com o beneficiário em si, mas com o responsável do beneficiário, para que ela levante dados. Por que ela vai levantar, gente? Porque ali a gente vai se aprofundar e conhecer mais o nosso beneficiário e sua família, entendeu? A gente vai conseguir ter intervenções nessas pessoas para que elas possam melhorar de vida no aspecto socioeconômico. Como assim no aspecto socioeconômico, Débora? Gente, a gente trabalha com pessoas em vulnerabilidade. Vamos pensar assim, eu trabalho com pessoas em vulnerabilidade. E a gente está falando do quê? Economia. A gente está falando do quê? De recursos financeiros. Muitas pessoas não têm recurso por falta de estudo, por falta de conhecimento, por falta de renda, entendeu? Então, assim, ali nesse momento que a gente tem aquele bate-papo, aquela entrevista, e tendo esse documento em mãos, a assistente social ela vai levantar alguns pontos, vai intervir para que essa pessoa possa ter uma melhora de qualidade de vida e, além de que, a gente ainda pode levantar, através desses dados, mudanças até mesmo no próprio projeto. Não mudanças no projeto em si, mas colocar algumas atividades que vai proporcionar a melhoria mais rápida desse processo com esses indivíduos que estão se tornando nossos beneficiários. Então, vamos lá. O que é essa ficha socioeconômica? O que é essa ficha social dentro do projeto? Vai ter as informações dos nossos beneficiários e das suas famílias. Tem que ter essas informações. Vai saber sobre a fonte de renda dessas pessoas. Muitas pessoas falam, mas gente, todo mundo é vulnerável. As pessoas não trabalham. Gente, não é que as pessoas não trabalhem. Se a pessoa ali está no teu projeto, ela recebe uma cesta básica, mas ela tem dinheiro para fazer um cabelo, ela tem dinheiro para comprar um biscoito, ela tem dinheiro para comprar uma cerveja. Da onde está sendo esse dinheiro? Entendeu? Então, assim, o nosso projeto não dá cesta básica, porque a família consegue ter cesta básica, ela consegue se manter de alimentos. Da onde está sendo esse dinheiro? Então, a gente vai levantar dados para saber de onde vem essa renda. Aí a pessoa vai falar, mas vou perguntar de onde vem a renda? Sim, gente. A pessoa, às vezes, ela é um trabalhador informal, ele vende refrigerante na rua, vende refrigerante na praia, ele não tem uma carteira assinada. Entendeu? Ele é um trabalhador informal. Ele é o camelô, é um trabalhador, alguns, né, são trabalhadores informais, outros não, outros já têm os documentos ali para falar que é ambulante. Então, assim, tem essa questão, fulano trabalha numa empresa. Não, eles não têm renda, eles têm um benefício do governo. Eu preciso saber de onde vem essa renda. E se essa família não tem renda, o que a gente pode fazer para que ela tenha? E aí vem a questão, ela não tem renda, mas tem direito a ter uma aposentadoria, tem direito a ter um BPC, tem direito a ter tal coisa. Então, é importante a gente mostrar isso para as pessoas. Então, assim, é um levantamento que a gente consta ali. E isso é importante, a gente tem que saber de onde vem a fonte de renda dessas pessoas. Outro ponto aqui, por que ter essa ficha dentro do projeto, é criar as estratégias. Como eu disse, se eu estou vendo que a família não está tendo recurso, que eu estou vendo que a família, na verdade, toda a família ali tem um problema muito grande com a escolaridade, não consegue emprego, eu vou criar estratégias dentro do projeto, porque eu estou vendo que de 50%, 70% das famílias atendidas, elas são ou semi-analfabetas ou analfabetas. E aí, pelo problema delas não saberem ler e escrever, elas não conseguem ter um emprego.
E quando elas conseguem ter um emprego, elas são totalmente enroladas. Então, eu faço o quê? Eu vi isso através da nossa ficha social e a gente criou um projeto, tá? Uma atividade dentro da instituição que é a alfabetização de jovens e adultos. Pode criar isso? Sim, eu posso criar, porque no meu estatuto está dizendo ali que eu trabalho com as famílias e as crianças, ok? E a gente trabalha, sim, na parte de educação e assistência. Então, assim, se no meu estatuto está dizendo que eu tenho essa possibilidade, eu posso criar uma atividade dessa, porque eu estou vendo uma necessidade junto aos meus beneficiários. E isso vai proporcionar que amanhã, talvez, eles consigam ter um trabalho melhor, ou consigam ser empregados, porque eles vão conseguir fazer uma entrevista, fazer uma prova, entendeu? Ah, eu já vi que não rola, mas eu vi que as famílias têm interesse de fazer atividades direcionadas à geração de renda, bordado, costura, já vi também que tem interesse, então eu vou criar um projeto de geração de renda. Entendeu se da coisa? Isso tudo, gente, vai sair de uma ficha socioeconômica. Vai sair dessa ficha social que a gente vai fazer dentro do projeto. Para que essas informações saiam, né, da nossa ficha, o que deve constar aí na ficha? Nome, como sempre, gente, nome do beneficiário. Se for de menor, tem que ter o nome do pai e da mãe. Documentos do beneficiário. Ah, como assim documento? Gente, se eu estou trabalhando com criança, tá? A criança hoje, praticamente, com menos de um ano, ela já tem identidade CPF. Então, assim, eu tenho que ter os números dessa criança. Porém, todavia, eu também vou ter também dos pais dessa criança. CPF, identidade do pai e da mãe. Ou, normalmente, da mãe. De um dos dois, a gente tem que ter, pelo menos. A mãe que é responsável, a mãe que vai sempre, então ela vai dar o documento dela. Né? Quem está assinando o documento ali para o de menor vai ser a mãe. Então, eu tenho que ter o nome dessa mãe, o nome desse pai e o documento dessa mãe, que é identidade e CPF, é comprovante de residência. E importantíssimo, tá, gente? Fez uma ficha, fez o cadastro, a pessoa já entrou dentro do projeto como um beneficiário, tenha cópia desses documentos. Identidade, CPF, comprovante de residência. Se a criança for de menor, está estudando, comprovante da escola também, para ver se essa criança realmente está indo para a escola, entendeu? Se você trabalha com educação ou se você não trabalha, identifique alguns indicadores que você pode levantar, não só no seu objetivo, nos seus objetivos, né, na sua mudança de transformação desse beneficiário, mas outros pontos que você pode melhorar também. Então, é importante que você tenha alguns documentos, tá? Dentro desse cadastro dessa criança, ou desse jovem, ou dessa família, tá? Então, sempre tem que ter identidade, CPF, comprovante de residência, se trabalhar com criança, comprovante da escola, que essa criança está estudando, boletim, para ver se vocês estão fazendo a diferença. Então, assim, importantíssimo, tá? A composição familiar, gente, importantíssimo. Ah, na minha casa, só mora só eu e meu filho. Aí a pessoa faz uma visita, ou a gente vai fazer uma visita na família, na casa, tá? Aí quando chega lá tem 50 mil pessoas. Quem são essas pessoas? Ah, porque mora meu primo, minha avó, minha tia. Ué, mas você só disse que só tinha só sua mãe, só você e ele? Não. Eu moro com a minha família. Mas eu não tenho marido e não tenho outro filho. Mas aqui dentro da minha casa tem todo mundo, entendeu? Então, a composição familiar. E essa composição familiar é quem mora dentro da própria casa. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não moro com a minha mãe. Eu moro com uma tia. Ah, eu moro no meu trabalho. Tem essas coisas também. Então, é importante a gente perguntar esses pontos, tá? Então, aí a gente vai ter normalmente tem uma planilha, né? E a gente coloca, ah, mora minha mãe, mora meu pai, mora minha sogra, mora meus 4 filhos, mora meu sobrinho. Aí a gente vai botando o nome de todo mundo que mora na casa, tá? E vai botar o parentesco. Se for uma criança, né? A gente tem que botar o parentesco dessa criança com essas pessoas todas, tá? Renda dessas pessoas, se a pessoa é aposentada, se a pessoa não trabalha, se a pessoa faz bico, a gente coloca ali que tipo, como ela consegue essa renda, e a gente bota também o valor dessa renda de cada pessoa, para a gente ter uma noção qual é a renda final dessa família, dessas pessoas que moram dentro dessa casa, ok? É um ponto. Se a pessoa for um adulto, aí a gente deixa de outro ponto, mas assim mesmo a gente pergunta sobre a composição familiar e pergunta qual o recurso, como que ela consegue recursos para sobreviver. E escolaridade também, porque é um bom indicador para a gente, que a gente identifica que, às vezes, a maioria das pessoas que estão em situações de vulnerabilidade são pessoas com baixa escolaridade.
E aí a gente tem aquela questão, não é só fazer um projeto, a gente está falando sobre políticas públicas, a gente está falando sobre assistência, a gente está falando sobre transformação. Então a gente começa a comprovar, através dessas fichas que a gente tem, sobre esses dados que a gente coleta, que a vulnerabilidade vem por baixa renda, por falta de escolaridade, por... Entendeu o sentido da coisa? Olha como é importante o trabalho que a gente faz. E aí a gente pode ir lá e falar, ó, vamos levantar a nossa bandeira para melhor qualidade de ensino, porque as pessoas que estão mais em vulnerabilidade, que têm problema de não conseguir emprego, são pessoas que não têm estudo. Entendeu o sentido da coisa? Olha como o nosso trabalho é importante. Mas para que a gente faça um trabalho realmente de mudança, de transformação, a gente precisa ter informações. E essas informações, gente, são realmente necessárias através de dados. E para ter esses dados, a gente tem as nossas fichas. Então, vamos lá. A gente está falando de como que tem que ter nossa ficha, a renda familiar, tá? O total dessa renda familiar e os benefícios que essa família tem. Ah, fulano é aposentado, fulano tem Bolsa Família, fulano tem o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Ah, fulano participa do programa Minha Casa e Minha Vida, então onde ela mora é do programa Minha Casa e Minha Vida. Então a gente começa a colocar os benefícios que essas pessoas têm. Porque a gente começa a ter informações que às vezes a pessoa chega lá dentro de um projeto e fala, cara, eu vivo de luz, faço só bico. Mas, poxa, tem um Bolsa Família, teu filho tem direito a ter o BPC, você não sabe disso. Ah, nunca ninguém me falou nada. Mas às vezes a pessoa sabe sim, a pessoa tem consciência, mas não foi atrás. Ou ela tem consciência que existe, tá? Ela tem noção que existe, porém, ela não sabe como pegar esse benefício, então a assistente social vai direcionar como ela faz isso.